9. Em Trantor. As estrelas eram tão espessas quanto arbustos num campo não cuidado, e pela primeira vez, Lathan-Dervis descobriu que as cifras à direita do ponto decimal eram de importância fundamental nos cálculos dos saltos entre as hiperregiões. Havia uma sensação claustrofóbica na necessidade de saltos de não mais de um ano-luz. Havia uma brutalidade assustadora em um céu que brilhava sem brechas em todas as direções. Era como estar perdido num mar de radiação, e no centro de um aglomerado aberto de 10.000 estrelas, cuja luz rasgava em pedaços a fraca escuridão ao redor, circulava o imenso planeta imperial, Trantor. Mas ele era mais que um planeta. Era a pulsação viva de um império de 20 milhões de sistemas estelares. Tinha apenas uma função, a administração, um propósito, governo, e um bem manufaturado, a lei. O mundo inteiro era uma distorção funcional. Não existia objeto vivo em sua superfície a não ser o homem, seus animais de estimação e seus parasitas. Em uma folha de relva, o fragmento de solo descoberto podia ser encontrado fora dos quase 200 km² do Palácio Imperial. Não havia água doce fora do terreno do palácio, a não ser nas vastas cisternas subterrâneas que continham o suprimento de água de um mundo. O metal lustroso, indestrutível e incorruptível que compunha a superfície inteiriça do planeta era a fundação das imensas estruturas metálicas que cobriam o mundo como num labirinto. Eram estruturas conectadas por passagens, entrelaçadas por corredores, fechadas por escritórios, alicerçadas pelos imensos centros varejistas que cobriam quilômetros e quilômetros quadrados. Recobertas pelo reluzente mundo de diversão que brilhava e se acendia todas as noites. Era possível caminhar por todo o mundo de Trantor e nunca sair de um único prédio conglomerado, nem tampouco ver a cidade. Uma frota de naves, maior em número do que todas as frotas de guerra que o Império já havia sustentado, pousava suas cargas em Trantor todos os dias para alimentar os 40 bilhões de humanos que não davam nada em troca a não ser a satisfação da necessidade de desembaraçar as míriades de fios que espiralavam para dentro da administração central do mais complexo que o governo que a humanidade já havia conhecido. 20 mundos agrícolas eram o celeiro de Trantor. O universo era seu serviçal. Bem presa por imensos braços metálicos em ambos os lados, a nave comercial foi baixada suavemente na rampa enorme que levava para o hangar. Dervis já tinha começado a ficar irritado com as múltiplas complicações de um mundo concebido por burocracia e dedicado ao princípio do formulário em quadruplicata. Houve a parada preliminar no espaço, onde primeiro do que depois seria uma centena de questionários fora preenchido. Houve uma centena de interrogatórios, a administração rotineira de uma simples sonda, a fotografia da nave, a análise de características dos dois homens e sua subsequente gravação, a busca por contrabando, o pagamento de imposto de entrada e, finalmente, a questão dos cartões de identidade e dos vistos de visitantes. Lucembar era um suieniano súdito do Império, mas Lathan-Dervis era um desconhecido sem os documentos necessários. O funcionário encarregado, no momento, ficou devastado de tristeza, mas Dervis não podia entrar. Na verdade, ele teria de ficar detido para investigação oficial. De algum lugar, 100 créditos em notas estalando de novas com o aval das propriedades de Lord Broderick apareceram e mudaram de mãos discretamente. O funcionário fez uma cara de importante e a devastação de sua tristeza foi apaziguada. Um novo formulário apareceu num buraco apropriado. Foi preenchido rápida e eficientemente com as características de Dever formal e adequadamente vinculadas. Os dois homens, comerciante e Patrício, entraram em Trantor. No hangar, a nave comercial era outro veículo a ser guardado, fotografado, registrado, conteúdo anotado, cartões de identidade de passageiros copiados via fac-simile, serviços pelo qual uma taxa condizente foi paga, registrada e um recibo gerado. Então Dervis estava em um enorme terraço sob o brilhante sol branco, ao longo do qual mulheres conversavam, crianças gritavam e homens tomavam drinks languidamente e ouviam enormes televisores que ficavam dando as notícias do Império. Bar pagou o número exigido de moedas de irídio e se apropriou do exemplar mais alto de uma pilha de jornais. Era o Notícias Imperiais de Trantor, órgão oficial do governo. Nos fundos da sala de notícias, havia o ruído dos cliques suaves das edições adicionais sendo impressas em comunicação de longa distância com as máquinas operosas da sede do Notícias Imperiais
a mais de 15.000 quilômetros de distância pelo corredor, 10.000 por máquina aérea. Exatamente como 10 milhões de conjuntos de exemplares estavam sendo impressos de modo similar, naquele momento, em 10 milhões de outras redações em todo o planeta. Barr olhou de relance para as manchetes e disse baixinho: "O que faremos primeiro?" Devers tentou se sacudir para fora da depressão em que havia entrado. Ele estava em um universo muito distante do seu próprio, num mundo que o esmagava com sua complexidade, entre pessoas cujos afazeres eram incompreensíveis e cuja linguagem era quase isso. As torres metálicas brilhantes que o cercavam e prosseguiam sempre em frente, numa multiplicidade interminável, oprimiam-no. Toda a vida ocupada e indiferente de uma metrópole mundo e o lançava na penumbra horrível do isolamento de uma importância minúscula. "É melhor eu deixar isso por sua conta, velhinho", ele disse. A voz de Barr estava controlada e calma. "Eu tentei lhe dizer, mas é difícil acreditar sem ver por si próprio, sei disso. Você sabe quantas pessoas querem ver o imperador todos os dias? Cerca de 1 milhão. Sabe quantas ele vê? Cerca de 10. Teremos de abrir caminho pelo funcionalismo público e isso torna a coisa mais difícil. Mas não teríamos como comprar a aristocracia. Uns quase 100.000. O único par do reino que nos custaria isso, e seriam necessários pelo menos 3 ou 4 para formar uma ponte adequada que nos levasse ao imperador. Podem ser necessários 50 comissários-chefes e supervisores sêniores para fazer a mesma coisa, mas eles só nos custariam 100 por cabeça, talvez. E eu me encarrego de conversar. Em primeiro lugar, eles não entenderiam seu sotaque. Em segundo, você não conhece a etiqueta do suborno imperial. É uma arte, eu lhe asseguro. Ah... A página 3 do Notícias Imperiais tinha o que procurava, e ele passou o jornal para Devers, que leu devagar. O vocabulário lhe era estranho, mas ele entendia. Levantou a cabeça. Seus olhos ficaram negros de preocupação. Ele bateu zangado com a mão na folha de notícias. "Você acha que é possível confiar nisso?" "Dentro de determinados limites", Barr respondeu. "É altamente improvável que a frota da fundação tenha sido erradicada. Eles provavelmente já informaram isso muitas vezes. Aí se estão usando a costumeira técnica de reportagem de guerra produzida em uma capital de mundo distante do cenário real das batalhas. O que isso significa, entretanto, é que Riose venceu mais uma batalha, o que não seria nem um pouco inesperado. Aqui diz que capturou Lores. Esse é o planeta capital do reino de Lores." "Sim", Devers disse mal-humorado. "Ou do que costumava ser o reino de Lores, e não fica a 20 parsecs da fundação. Velhinho, a gente precisa trabalhar rápido." Barr deu de ombros. "Não se pode andar rápido em Trantor. Se você tentar, o mais provável é que acabe na ponta de um desintegrador." "Quanto tempo vai levar?" "Um mês, se tivermos sorte. Um mês e nossos 100.000 créditos, se é que isso bastará. E desde que o imperador não decida, nesse meio tempo, viajar para os planetas de verão, onde ele não vê nenhum solicitante. Mas a fundação cuidará de si mesmo como tem feito até o momento. Vamos, à questão do jantar. Estou faminto. E depois a noite é nossa, e bem que podemos usá-la. Podemos nunca mais voltar a ver Trantor ou nenhum mundo parecido, sabe?" O comissário de interior das províncias exteriores abriu as mãos gordinhas indefeso e olhou para os solicitantes com uma miopia de coruja. "Mas o imperador está indisposto, cavalheiros. É realmente inútil levar a questão ao meu superior. Sua Majestade Imperial não tem visto ninguém há uma semana." "Eles nos verá", disse Barr com uma afetação da confiança. "É apenas uma questão de vermos um membro da equipe do secretário particular." "Impossível", o comissário disse enfático. "Tentar isso me custaria o emprego. Agora, se o senhor puder ser mais explícito com relação à natureza dos seus negócios, estarei disposto a ajudá-lo. Compreenda, mas, naturalmente, quero alguma coisa menos vaga. Algo que possa apresentar ao meu superior como motivo para levar a questão adiante. Se meus negócios fossem do tipo que pudessem ser confiados para alguém que não mais o elevado", sugeriu Barr suavemente, "dificilmente seriam importantes o bastante para merecer uma audiência com Sua Majestade Imperial. Proponho que o senhor se arrisque. Eu poderia lembrá-lo de que Sua Majestade Imperial der aos nossos negócios a importância que garantimos que dará. O senhor certamente receberá as honras que merece por nos ter ajudado agora." "Sim, mas..." O comissário deu de ombros sem uma palavra. "É um risco", concordou Barr. "Naturalmente, um risco deve ter sua compensação.
É claro, um grande favor que lhe pedimos, mas fomos grandemente agraciados com sua gentileza em nos oferecer essa oportunidade para explicar nosso problema. Mas se o senhor nos permitisse expressar nossa gratidão levemente. Devers fez uma careta. Ele já havia ouvido esse discurso, com leves variações, umas 20 vezes no último mês. Ele terminava, como sempre, num rápido deslocamento das notas semi-ocultas. Mas ali o epílogo diferia. Normalmente, as notas desapareciam de imediato. Ali, elas permaneceram em plena vista enquanto o comissário os contava lentamente, inspecionando as dos dois lados. Houve uma mudança súbita em sua voz. Com o aval do secretário particular, hein? Bom dinheiro. Voltando ao assunto anterior, pediu Barr. Não, mas espere, interrompeu o comissário. Vamos voltar aos estágios iniciais. Eu realmente desejo saber qual poderia ser seu negócio. Este dinheiro é novo em folha e vocês devem ter uma grande quantidade dele, porque me ocorre que viram outros funcionários antes de mim. Mas, vamos lá, digam, o que está havendo? Não entendo onde o senhor quer chegar, disse Barr. Ora, veja aqui. Poderemos provar que vocês estão no planeta ilegalmente, já que os cartões de identificação e a entrada de seu amigo mudo certamente estão inadequados. Ele não é súdito do imperador. Eu nego isso. Não importa se você nega ou não, disse o comissário com súbita grosseria. O funcionário que assinou os cartões pela soma de 100 créditos já confessou, sob pressão, e sabemos mais do que vocês pensam. O senhor está insinuando que a soma que lhe pedimos para aceitar é inadequada em vista dos riscos? O comissário riu. Pelo contrário, é mais do que adequada. Ele jogou as notas de lado. Para voltarmos ao que eu dizia, foi o próprio imperador que ficou interessado no caso de vocês. Não é verdade, senhores, que recentemente foram convidados do general Ryose? Não é verdade que escaparam do meio do exército dele para usar um eufemismo, uma facilidade assustadora? Não é verdade que possuem uma pequena fortuna em notas com o aval das propriedades de Lord Broderick? Resumindo, não é verdade que são uma dupla de espiões e assassinos enviados aqui para... Bem, vocês mesmos nos dirão quem lhes pagou e para quê. Sabe de uma coisa, disse Barr com raiva controlada. Eu nego o direito de um comissáriozinho nos acusar de crimes. Vamos embora. Vocês não vão embora. O comissário se levantou e seus olhos não pareciam mais míopes. Não preciso responder questão alguma agora. Isso será reservado para um momento posterior e mais imperativo. Também não sou o comissário, sou o tenente da Polícia Imperial. Vocês estão presos. Eles viram uma arma desintegradora brilhando eficientemente em suas mãos quando ele sorriu. Homens maiores que vocês foram presos nesse dia. Estamos limpando um vespeiro. Devers grunhiu e levou a mão lentamente para a própria arma. O tenente de polícia sorriu mais ainda e apertou os contatos. A linha de força da arma atingiu o peito de Devers numa explosão precisa de destruição, que foi defletida sem causar dano por causa de seu escudo pessoal em reluzentes pontos de luz. Então foi a vez de Devers disparar e a cabeça do tenente caiu de um torso superior que havia desaparecido. Ela ainda sorria enquanto rolava para a faixa de luz do sol que penetrava pelo buraco recém-aberto na parede. Saíram pela entrada dos fundos. Para a nave, rápido! Devers disse sério. Eles vão disparar o alarme daqui a pouco. Soltou um palavrão num sussurro feroz. É outro plano que saiu pela culatra. Eu podia jurar que o próprio demônio do espaço está contra mim. Foi no espaço aberto que se deram conta das multidões que cercavam os imensos televisores. Não tinham tempo a perder. O rugido de palavras desconexas que chegava a eles foi desconsiderado. Mas Barr agarrou um exemplar do Notícias Imperiais antes de mergulhar no imenso celeiro do hangar, de onde a nave subiu rapidamente por uma cavidade gigantesca, queimada ferozmente no teto. Você consegue se livrar deles? Perguntou Barr. 10 naves da polícia de trânsito seguiam, desesperadas, o veículo em fuga que haviam irrompido para além do caminho de partida legal determinada por rádio e depois quebrado cada lei de velocidade estabelecida. Ainda mais para trás, veículos desvios do serviço secreto elevavam-se em perseguição a uma nave cuidadosamente descrita tripulada por 2 assassinos completamente identificados. Fique olhando, disse Devers, e passou selvagemente para o hiperespaço a 3.000 km acima da superfície de Trantor. A transição, não próxima de uma massa planetária, significava a inconsciência para Barr e uma névoa assustadora de dor para Devers. Mas, anos-luz depois, o espaço acima deles estava limpo. O orgulho sombrio de Devers por sua nave rompeu a superfície, ele disse.
Não há uma nave imperial que possa me seguir para nenhum lugar. E então amargo. Mas não há nenhum lugar para onde ir agora e não podemos lutar contra tantas naves. O que vamos fazer? O que qualquer um pode fazer. Bar se movia fraco em seu catre. O efeito do hiperdeslocamento ainda não havia passado e cada um de seus músculos doía. Ele disse: Ninguém entende fazer nada. Tudo acabou. Olha aqui. Ele passou o exemplar de Notícias Imperiais que ainda tinha nas mãos e as manchetes foram suficientes para o comerciante. Chamados de voltas e presos, Rios e Bodreg, resmungou Devers. Ficou olhando para Bar sem expressão. Por quê? A matéria não diz, mas que diferença faz? A guerra com a Fundação acabou, e neste momento, Silwiel está se rebelando. Leia a matéria e veja. Sua voz estava morrendo. Vamos parar em algumas províncias e descobrir os detalhes depois. Se você não se importa, vou dormir agora. E dormiu. Em saltos de gafanhoto de magnitudes cada vez maiores, a nave comercial atravessou a galáxia em seu retorno para a Fundação.